Olá, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Vida para Consumo, a transformação das pessoas em mercadoria do Zygmunt Bauman. Essa obra é sensacional, super, hiper, ultra, mega recomendo a leitura, releitura, releitura e estudo dela. Tá? E trata de um tema que eu vejo cada vez mais em consultório, que é a maneira pela qual hoje todo mundo, de um jeito ou de outro, mais ou menos, se considera, na verdade, um produto a ser vendido. E o pior, não é uma questão de pressão social. Melhor dizendo, é uma pressão social, mas assim, as pessoas desejam isto. Né? Não é apenas uma questão de imposição a algo. As pessoas ávida e ativamente buscam por este fim. Né? Muito bem, eu vou começar trazendo algumas palavras do digníssimo e maravilhoso Bauman, que ele fala: são ao mesmo tempo as pessoas, são ao mesmo tempo os promotores das mercadorias e as mercadorias que se promovem. São simultaneamente o produto e seus agentes de marketing, os bens e seus vendedores. A atividade em que todos estão engajados, por escolha, necessidade ou o que é mais comum, ambas, é o marketing. O teste em que precisam passar para obter os prêmios sociais que ambicionam exigem que remodelem a si mesmos como mercadorias, ou seja, como produtos que são capazes de ter a atenção e atrair a demanda e fregueses. Muito bem. Essa ideia, ela tem a ver também com a construção de uma sociedade de consumo. E aí é interessante a gente começar a refletir sobre a diferença entre consumo e consumismo, entre uma sociedade de consumo e consumo. Porque consumo é uma atividade humana desde o começo, desde a nossa pré-história, vamos dizer assim. Né? Consumo de bens, consumo de materiais para fazer algo, para criar uma casa, ou para se alimentar, ou para matar a sede. Porém, quando a gente vai falar numa sociedade de consumo, a gente tem uma percepção diferente disso. Não apenas do que é consumido, como também do ato de consumir, que também assume um valor diferente. Tá? Muito provavelmente, se uma pessoa de hoje fosse deslocada no tempo e jogada lá na Idade Média, com as demandas atuais que nós temos, ela seria considerada uma pessoa no mínimo excêntrica e bizarra. Tá? Simplesmente a ideia de o consumidor tem razão, por exemplo, ou a ideia de que as empresas devem agradar ao seu cliente, é um tanto bizarra em outros contextos. Né? A pessoa tem que se adaptar às instituições. Por que as instituições vão ficar se matando para adaptar-se à pessoa? Né? Muito bem. Então, o que ele vai colocar também é assim: na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria. E ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar, recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. A subjetividade do sujeito, e ele coloca os dois termos entre aspas, é a maior parte daquilo que essa subjetividade possibilita o sujeito atingir. Concentra-se num esforço sem fim para ela própria se tornar e permanecer uma mercadoria vendável. Nós estamos falando de sociedade de consumo. É uma sociedade que olha para as coisas em termos de produto e consumidor. A questão, né, ou eu ia dizer o problema, mas a questão e o problema é que observa-se a tudo desta maneira, inclusive a quem somos, inclusive os nossos comportamentos, inclusive os lugares onde vamos, as bebidas que tomamos, que deixamos de tomar, a roupa que a gente usa, a comida que a gente come. E esse conjunto de coisas torna-se não mais a nossa subjetividade, mas o produto que é vendido aos outros como a nossa subjetividade. Tanto que a coisa mais dolorosa para muitas pessoas é quando ela posta uma foto e a foto não bomba. Não tem um monte de curtida, um monte de comentário. Por quê? Porque isto fala da subjetividade dela. Se eu coloquei isso e ninguém está gostando, então isso é ruim. Mas isso sou eu. Então esta sensação é absurdamente dolorosa. E é dolorosa de uma certa forma porque também. Porque a sociedade de consumo precisa consumir.
Então, diferentemente, por exemplo, de outra sociedade, a sociedade produtora, que foi a que veio antes da gente, né? A sociedade produtora, então, tinha uma ideia. Eu produzo algo e eu quero que este algo dure. Então, eu compro um carro. Eu quero que esse carro dure 20, 30 anos. Eu não quero comprar outro. Na sociedade de consumo, como o ato importante é consumir, se eu compro um carro hoje, daqui a 6 meses, um ano, eu quero outro. Porque o importante é eu comprar um carro, não eu ter um carro. Então, à medida em que essa ideia vai se internalizando, né, o que acontece com os produtos? Se eu quero um carro hoje, mas o importante não é o carro que eu comprei, mas o ato de comprar, e vou querer um carro daqui a pouco, o que eu faço com esse carro que eu acabei de comprar? Ele precisa ser descartado, passado adiante. Agora, quando essa questão se refere a nós, como é que a gente se descarta? Como é que eu vou pegar e vou me jogar fora para comprar um outro aqui? Eu não consigo fazer isso. E é isso o que ele fala, né, dessa necessidade eterna da pessoa ficar se refazendo. Por quê? Porque ela precisa jogar fora. Ela precisa jogar fora a identidade dela, a subjetividade dela, para construir uma nova, para poder vender, porque ninguém mais quer ficar comprando aquela coisa antiga. Já encheu o saco, né? Por que vocês vão querer o velho aqui? Vocês querem o novo aqui, né? Novidade. E isso cria muitos probleminhas, né? Com certeza ninguém está se identificando aqui no vídeo, nem eu. Claramente, continuando, claramente as pessoas que recorrem a agências de internet em busca de ajuda foram mimadas pelo mercado de consumo, amigável ao usuário que promete tornar toda escolha segura e qualquer transação única e sem compromisso. Um ato sem custos ocultos, nada mais a pagar nunca, sem amarras, nenhum agente para ligar. O efeito colateral, é possível se dizer, usando uma expressão que está na moda, a baixa colateral dessa existência mimada, minimizando os riscos, reduzindo bastante ou abolindo a responsabilidade e, portanto, produzindo uma subjetividade dos protagonistas neutralizada a priori, revelou-se, contudo, um volume considerável de desabilitação social. Que é isso? À medida em que eu não preciso mais ter nenhum tipo de responsabilidade para com o que eu escolho, porque eu vou descartar, e que eu entendo que o outro também é um produto para eu consumir, e isso afeta as relações. E tem um outro livro maravilhoso do Bauman, que é o Amor Líquido, que fala bastante sobre isso, né? Então, à medida em que o outro também é um produto, e que, inclusive, o próprio relacionamento se torna um produto. Tanto que as pessoas hoje dizem, eu não gosto desse jeito de se relacionar. Né? Então, essa ideia faz com que a gente torne as pessoas descartáveis. Só que nós também somos pessoas e também somos descartáveis. Então, é um eterno dilema entre o desejo próprio de estar sempre se renovando para nunca ser descartado, aliado a uma atitude própria de descartar os outros quando você não gosta. Né? E essa dualidade, vamos dizer assim, de eu não querer para mim aquilo que eu faço o tempo todo com os outros, gera uma angústia, um estado de tensão extremamente grande na sociedade. Tá? Na sociedade de consumidores, a dualidade sujeito-objeto tende a ser incluída sobre a dualidade consumidor-mercadoria. Nas relações humanas, a soberania do sujeito é, portanto, reclassificada e representada como a soberania do consumidor. Enquanto a resistência ao objeto derivada de sua soberania, não inteiramente suprimida, embora rudimentar, é oferecida à percepção como a inadequação, inconsistência ou imperfeição de uma mercadoria mal escolhida. O consumismo dirigido para o mercado tem uma receita para enfrentar esse tipo de inconveniência: a troca de uma mercadoria defeituosa, ou apenas imperfeita e não plenamente satisfatória, por uma nova e aperfeiçoada. E é o que fazemos hoje com as pessoas. Né? Mas não queremos que façam com a gente. Isso é difícil. E aqui ele vai falar, né? Na era sólido-moderna da sociedade de produtores, a satisfação parecia de fato residir acima de tudo na promessa de segurança a longo prazo, não no desfruto imediato de prazeres. O consumismo, em aguda oposição às formas de vida precedentes, associa a felicidade não tanto à satisfação de necessidades, mas a um volume e uma intensidade de desejos sempre crescentes, o que por sua vez implica o uso imediato e a rápida substituição dos objetos destinados a satisfazê-la.
Ela combina, como o Don Slater identificou com precisão, a insaciabilidade dos desejos com a urgência e o imperativo de sempre procurar mercadorias, e aqui um adendo meu, novas para se satisfazer. Porque também na sociedade de consumo não basta você procurar algo, um outro, tem que ser um outro e novo, né? Então aqui ele coloca essa ideia, né, da diferença da idade moderna, que queria satisfazer-se. Né? O moderno ele desejava satisfação, ele desejava sossegar o facho. O contemporâneo nosso, né, o líquido moderno, não deseja isso, porque ele entende nisso uma degradação. Ele entende nisso uma estagnação. E se ele estagnar, ele não vende. E se ele não vende, isso é bad for business. Ele vai ser excluído do mercado e ninguém quer isso. Então, essa questão da vida para consumo que o Bauman traz é exatamente essa ideia. Eu vivo para ser consumido. Eu me torno uma mercadoria, eu vivo para ser uma mercadoria suficientemente atrativa para quem está me observando querer me comprar. E é aí onde eu encontro o meu valor, no consumo que o outro faz de mim, e não mais na satisfação dos meus desejos, na satisfação das minhas necessidades, por incrível que pareça. Aí é interessante colocar uma definição de consumismo. Um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de vontades, desejos e anseios humanos, rotineiros, permanentes e neutros quanto ao regime, transformando-os na principal força propulsora e operativa da sociedade, uma força que coordena a reprodução sistêmica, a integração e estratificação sociais, além da formação de indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo tempo um papel importante nos processos de autoidentificação individual e de grupo, assim como na seleção e execução de políticas de vidas individuais. Então, isso é consumismo, que é diferente de consumo, porque ele se torna uma estrutura social. Né? E é exatamente esse o problema dessa estrutura social. Você nunca vai se sentir satisfeito enquanto você obedecer uma lógica de consumismo. Por quê? Porque no consumismo o que importa não é o que você consome e nem se isso que você consumiu é bom ou é importante para você. O que importa é assim, o que você vai consumir agora. Tomou um vinho, agora o que você vai fazer? O que você vai tomar? Né? Eu me lembro de uma maquininha de cartão de crédito, né? Que dizia assim, what else? Então no visor estava escrito assim, o que mais? Porque não basta você fazer uma compra, você tem que fazer mais uma compra, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Muito bem, gente. Espero que tenha instigado vocês a lerem essa obra maravilhosa, tá? E nos vemos na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.